A pedido de muitas pessoas que são inscritas aqui nesse canal, eu decidi fazer um vídeo pela qual, contando um pouco mais de como que eu consegui desenvolver as minhas habilidades sociais, que não são extraordinárias, mas que eu tenho certeza que pode ser melhor do que a sua de hoje, principalmente se você é uma pessoa extremamente tímida, que você não consegue iniciar uma conversa sem travar, que você vai falar com uma mulher, nota 6, nota 7, já trava, já fica todo louco da cabeça. Eu sei o quão é difícil, porque eu também já estive exatamente no mesmo lugar, e muitas pessoas hoje elogiam, eu fico grato a isso, por conta da minha capacidade de me comunicar com as pessoas, desde gesticular, oratória, e não que eu seja um expert nisso, mas aí que vem o porquê que eu acredito que você deveria assistir essa aula. Porque eu sou uma pessoa que eu possuo transtorno do espectro autista, então, entre aspas, né, eu deveria ter alguma espécie de limitação para conseguir me comunicar, coisa que eu consegui quebrar ao decorrer do tempo. E eu sou uma pessoa normal, de carne e osso, assim como você. Eu não sou nenhum palestrante do TED, eu não sou nenhum mega influencer com milhões na conta que tem um ego elevado e sabe que as pessoas vão bajular ele, por mais que ele fale um A de qualquer jeito. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. Se você gosta de comunicação, negócios, desenvolvimento pessoal, se inscreva nesse canal, tenho certeza que vai fazer muito bem para você. E, além do mais, se você é uma pessoa procrastinadora, ou seja, você deixa os seus objetivos e a vida que você sonha, que você muitas das vezes prometeu no banho, ou que você prometeu para Deus antes de dormir, e você pediu a ele, e você não está fazendo por onde, eu recomendo que você conheça o sistema Cronos, que foi o único sistema que possibilitou tirar um TDAH severo, ou seja, eu, da inércia, e começar a produzir em dias o que demorava semanas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa nesse vídeo. Eu não sei se no meu pitch eu falei... como é que eu tinha falado, cara? Não sei se eu falei errado. Tá, mas em resumo, foi o sistema que me tirou da inércia e me fez eu começar a produzir em alguns dias o que eu demorava semanas. Aí, agora sim, tá show. Vamos ao que interessa nesse vídeo, tá? Espero que eu tenha falado isso anteriormente, senão eu acho que eu inverti as coisas. Eu tenho um vídeo nesse canal que é tímido autista, mas não burro. Aprendi essa porra e estou falando melhor que muito palestrante. Muitas pessoas que são inscritas nesse canal vieram através daquele vídeo e muitas pessoas bateram muito nessa questão de, cara, como é que tu fala bem? Como é que você consegue gesticular dessa forma? E eu posso atribuir isso a alguns fatores. Vamos por partes aqui que surgem na minha mente, porque outro fator muito importante é que nada que eu gravo aqui nesse canal é roteirizado, é tudo à base do improviso. Primeira coisa que eu poderia dizer é que comunicação é autoconfiança. Primeira coisa é essa. Você precisa ter uma percepção boa de si mesmo. Porque se você não consegue ter uma boa percepção de você mesmo, quem é que vai ter, mano? Essa é a primeira coisa. Você precisa ter uma autoimagem sua positiva. Porque se você olha pra você mesmo no espelho, tu se acha um cara feio, um cara chato, irmão, é óbvio que na hora que você vai interagir com alguém, você vai travar, você não vai conseguir desenvolver uma conversa. Por quê? Porque você mesmo está se julgando que é chato. Então, qual que vai ser a motivação que você vai ter de interagir com aquela pessoa? Então, esse é o primeiro fator, você precisa ter uma autoconfiança. Tirando aqueles papos clichê, como é que você vai desenvolver autoconfiança? Eu estou falando aqui mais especificamente para homens. Talvez isso seja aplicável para mulheres também, não sei. Mas a maioria do meu público é masculino, então acredito que vai ser válido. Se você é homem, primeira coisa, você tem que se matricular ou em uma academia ou em alguma arte marcial, beleza? Então você vai se matricular numa academia, então, ou seja, você vai começar a progredir carga, você vai começar a levantar mais peso, e você vai começar a sentir que, de fato, cara, você tá ganhando força. E que você já vai começar a se sentir como alguém que já não é tão indefeso. Mesma coisa na arte marcial.
Arte marcial, qualquer uma que tu for treinar vai te ajudar. Pode ser jiu-jitsu, pode ser karatê, meu caso, pode ser boxe, pode ser muay thai. Cara, existe inúmeras artes marciais que vão te ajudar, tanto em defesa pessoal, quanto também na parte mental, né? E, obviamente, você, além do mais, está cuidando da sua saúde. Então, você já sabe, você sendo um cara forte e você também tendo a capacidade de se defender por conta própria, você sabe que não vai chegar nenhum gordo NPC que, porra, da teta cebosa que joga o dia inteiro na lan house, ele vai querer tirar satisfação contigo e vai querer, sei lá, te agredir, te bater. Porque tu sabe que tu arregaça o cara porrada. Então, assim, eu sei que parece ácido isso, mas, irmão, se olha no espelho, você acredita que você consegue ferir alguém? Você consegue ferir alguém? Se você fechar os punhos e der um soco no nariz de alguém, você consegue machucar essa pessoa? Cara, se a resposta é não, óbvio que a sua autoconfiança vai estar embaixo. Porque, cara, tu não consegue nem sequer prover a tua própria defesa, mano. E quando eu falo isso, não é que tu vai sair desse vídeo dando porrada nos outros. E sim, você vai ter a consciência, né? Essa que é a ideia, de que você não é um ser indefeso. Pacífico sempre, indefeso jamais. Esse é o meu lema. Então, primeira coisa, eu diria isso, tá? Arte marcial e academia. E a segunda coisa, que é fundamental, é você ter a cara de pau. O que eu quero dizer com isso? É você ser desapegado a resultado. Eu posso te dizer, irmão, eu tenho certeza, 98% das pessoas que estão assistindo esse vídeo são tímidas por conta de ego, porque são pessoas vaidosas, que se importam se fulano ou ciclano fizerem uma piadinha delas, sacou? Nem que seja uma piadinha de quinta série. E a maioria dos casos de timidez que eu já percebi é por conta disso. São pessoas que, ai meu Deus, mas ele vai me zoar, não sei o quê. Irmão, todo mundo se zoou o tempo inteiro, sacou? Você não é especial para você também não ser zoado. Você não é, cara. E as pessoas, irmão, estão rindo de si o tempo inteiro. E deveria ser assim, com todo mundo. Mas algumas pessoas tendem a ser mais fechadas por conta disso. Não é à toa que, por exemplo, muitas pessoas possuem apelidos, entre aspas, pesados, não na mínima importância. Eu mesmo, só para vocês terem uma noção, pode parecer que não, né? Porque eu também acredito que não. Cadê meu óculos? Meu óculos está aqui. Mas eu, durante o ensino médio, por eu ser loiro e usar óculos, eu tive o apelido de Jeffrey Dahmer. Se você não sabe, recomendo que pesquise, mas, cara, quem sabe, quem viu a série, eu não vi a série, mas a repercussão daquela série lá foi bizarra. Irmão, olha o apelido que eu tive, cara. Papo reto. Então, assim, quanto mais tu conseguir desapegar do teu ego e do teu resultado, melhor. Porque, irmão, as pessoas estão se zoando o tempo inteiro. E, cara, papo reto, mano. Se te zoarem hoje, amanhã ninguém mais se lembra mais. Irmão, as pessoas não se lembram nem o que sequer almoçaram ontem. Quem dirá alguma vergonha, alguma coisa, alguma piadinha, alguma coisa que tu falou errada uma vez. Sacou? Então, cara, seja desapegado a resultado. Essa é a parada. Tu tem que ser desapegado a resultado. Tu não tem que ficar nessa de tipo, ah, mano, porra, e se não me der abertura pra falar, foda-se, irmão. Às vezes, cara, tu tem que entender que na maioria das vezes o problema não é você. A não ser se você for um cara chato, um cara carente, um cara inseguro. Isso tanto pra mulher, quanto pra caso você queira fazer networking com alguém. Tá? Você não pode demonstrar carência nada do gênero, você não pode ser chato. Mas muitas das vezes, mano, você não tá fazendo nada de errado. Às vezes a pessoa tá num dia ruim, e ela não, num momento ruim, e ela não tá aberta a conversar, e tá tudo bem. Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que eu queria me conectar, fazer networking, que eu tentei um ponto de contato, seja um evento, alguma coisa, não me deram muita atenção, eu interpretei que elas não estavam abertas naquele momento para conversar, e eu simplesmente caí fora. Numa outra oportunidade, fui trocar ideia com elas de novo, e no fim, hoje a gente é amigo, sacou? Então, mano, tem essa consciência. Agora falando de algo mais técnico, que é a questão de oratória. Oratória, eu diria que é o seguinte, é você adquirir bom vocabulário. Então, você ler, ter o hábito da leitura, ajuda bastante.
E quando eu digo leitura, você não precisa ficar lendo aquelas porra de literatura lá com um monte de palavra estranha. Até porque, senão, muitas das vezes você está fugindo muito de um vocabulário que as pessoas consigam compreender e você vai estar gerando o que a gente chama de anti-rapport. Então, ou seja, ao invés de você estar se conectando com a pessoa, tu está se afastando dela. Então também não fuja muito do padrão das coisas, tá? Eu acredito que é nítido que eu tenho uma comunicação um pouco mais formal, eu tento falar algumas palavras de maneira mais séria. Entretanto, ao mesmo tempo, tem ambientes que eu tô falando um monte de gíria, eu tô fazendo piadinha de quinta série. Por quê? Porque é o que o ambiente exige. Então você precisa ter essa temperança entre as duas coisas. Gesticulação. Eu não entendo porra nenhuma. De verdade. Existe técnica e cada gesto que tu faz na hora de gesticular comunica uma coisa. O que comunica, de verdade, eu não sei. Entretanto, uma coisa que eu sei. Quando você mostra a palma das suas mãos, você automaticamente você está passando mais confiança. Por quê? Porque isso é algo extremamente instintivo e reptiliano no nosso cérebro, que é o quê? Quando você mostra que você não tem nada em suas mãos, automaticamente a pessoa entende, esse cara não é uma ameaça. Por quê? Porque ele não tem uma arma e não tem uma faca. Porque se você está com as mãos no bolso, a pessoa que está interagindo contigo, ela não sabe que tu pode sacar fora ali. Pode ser um celular, pode ser uma chave, pode ser uma arma, pode ser uma faca, pode ser um pin de borracha, pode ser qualquer coisa. Entendeu? Então, cara, essa é a primeira coisa que eu poderia dizer a respeito de gesticulação. Segunda coisa, tom de voz. Eu não estou me cuidando nesse vídeo com tom de voz, mas tem algo muito interessante a falar a respeito do tom de voz. Se você quer fazer com que a pessoa ela preste atenção profunda naquilo que você está dizendo, você vai puxar um tom mais baixo e você vai falar lentamente. Aí sim ela vai prestar toda a atenção dela para aquilo que tu está dizendo. Porque o tom de voz baixo, ele causa mistério e curiosidade, fazendo a pessoa se atentar mais naquilo que você está querendo transmitir. Entretanto, quando você sobe o tom de voz, principalmente pro agudo, você está utilizando de uma ferramenta para poder chamar a atenção da pessoa pela qual está escutando. Porém, sempre em um final de frase, se você puxa a última sílaba num tom mais grave, você transmite mais autoridade, mais firmeza. Então, se você, por exemplo, está falando de algum dado estatístico, você está falando algo a respeito do seu trabalho, do serviço que você vende, você tenta sempre puxar a última sílaba um tom mais grave. Esse último, principalmente quando eu estou falando num tom de voz mais alto, eu tenho dificuldade, minha voz tende a falhar bastante. Então, cara, é simplesmente isso que eu sei de oratória. Tipo, teve um brother meu que falou, cara, vende um curso de oratória. Falou, mano, eu não entendo porra nenhuma, velho. E tudo que eu sei é por osmose. E daí vem a última lição. Que é que, cara, se você quer se tornar um bom comunicador, veja palestras e vídeos de pessoas que você acredita serem boas comunicadoras e tenta copiar elas. Ah, copiar? Copiar, mano. Copia. É igual, imagina que você é um bebê. Um bebê, ele nasce com HD vazio. As primeiras palavras que ele vai falando, que ele vai conseguindo, as primeiras frases que ele vai conseguindo formar, na realidade, são frases que ele copia do pai e da mãe dele. Chega um ponto que ele já começa a ficar mais desenvolvido, ele começa a ter uma evolução cognitiva maior, né, até porque vai envelhecendo, né? E, cara, por consequência, quando vê ele está formando as próprias frases. Você é a mesma coisa. Então você precisa, inicialmente, realmente copiar a oratória de alguém. Vai chegar num ponto que tu vai começar a ficar tão desenrolado que você mesmo vai estar se comunicando da sua própria forma. E você, ser um bom comunicador, não é só falar palavras bonitas e não sei o que mais. Não. Pega, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella. Mesmo que ele fale assim, ele é um baita do orador. Porque a oratória é personalidade. É você se conectar com as pessoas e, principalmente, você falar de uma maneira que elas gostam de ouvir e que entendam a sua mensagem. Então, muitas das vezes você vê pessoas que têm um vocabulário muito bom, mas não são boas comunicadoras.
por mais que não tenham vício de linguagem, assim sucessivamente, elas falam e tu não entende porra nenhuma. Enquanto existem outras pessoas, existe uma outra fatia de público pela qual tende a falar de um jeito mais simples e as pessoas se amarram em escutar elas. Então busque ser pelo menos esse último cara, beleza? Então, no mais, encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, se inscreva, comenta sua opinião abaixo, algo que tenha te ajudado a quebrar a timidez, a desenvolver uma comunicação melhor, enfim. E, além do mais, conheça o Sistema Cronos. O link está na descrição. No mais, forte abraço.